Caros alunos, apresentamos agora o terceiro vídeo sobre a nossa novela sobre a transição do feudalismo, da economia feudal para a economia moderna, né, para o capitalismo. E nós havíamos parado no segundo vídeo mostrando como a expansão comercial, a expansão econômica, né, da Idade Média, principalmente a partir da virada do milênio, do primeiro para o segundo milênio, né, resultou numa expansão comercial que se acelerou muito com as cruzadas, né? E aí vai entrar em cena um novo elemento, uma nova classe social na Idade Média, que é o comerciante, né? Não o pequeno comerciante, mas o grande comerciante que vive do comércio internacional, né? Do grande comércio. Bom, então, enquanto se desdobravam as cruzadas e avançava o comércio, esmorecia o movimento de colonização interior. Quer dizer, nós vimos, né, no vídeo anterior que um dos resultados do aumento da produtividade agrícola foi que começaram a sobrar, principalmente jovens, né, nas aldeias, de servos, e eles começaram a sair das aldeias, né, atraídos inclusive por outros senhores feudais que queriam aumentar o número de seus servos e, portanto, a sua riqueza, né? O arroteamento de terras, o que é arrotear a terra? Abrir a terra, né? Destocar, tirar o mato, queimar o mato, isso aqui é arrotear a terra, né? O arroteamento de terras alcançara os limites extremos dos solos utilizáveis, dadas as técnicas agrícolas. Quer dizer, sempre você não tem um solo que não tem jeito de ser cultivado, né? À medida que mudam as técnicas, que avança a técnica de produção, né, você pode utilizar terrenos que antes não eram utilizados, né? Então, o arroteamento de terras alcançaram os limites extremos dos solos utilizáveis, dadas as técnicas agrícolas, tendo certos campos arroteados se mostrado improdutivos, sendo abandonados. Quer dizer, quando houve então a expansão, o aumento da produtividade agrícola, né, houve uma expansão da área cultivada. E algumas dessas áreas, né, se mostraram realmente improdutivas e foram abandonadas. Um problema que surgiu foi a redução da área de floresta. Essa área de floresta, nós estamos tendo, por exemplo, no Brasil hoje, uma redução muito grande das áreas de floresta devido à política do governo federal e também da seca, né? As queimadas estão afetando muito, então você está reduzindo a área de floresta. No Brasil já reduziu demais, né? A Mata Atlântica hoje só restam restos do que era a sua enorme extensão. Então, a redução da área da floresta afetara negativamente a agricultura. Sempre é assim, chocando-se com a resistência de senhores da comunidade de audiência. O que é? A economia agrícola da Idade Média dependia da floresta, essencialmente. Por quê? Porque lá você retirava a lenha e a madeira. Ora, para aumentar a área de cultivo, muita gente, né, muitos camponeses começaram a abater as árvores, reduzir a área de floresta. E aí isso entrou em choque com várias comunidades, inclusive senhores, né, que precisavam também, né? A economia do feudo dependia da floresta. Então, com isso, emerge um conflito entre camponeses e agricultores e a criação de gado. Por quê? Porque para criar gado, você precisa de campo aberto, não é floresta, né? Por exemplo, na Amazônia, você destruiu grande parte da Amazônia, continua agora, né, sob o incentivo do governo federal, para você plantar capim para criar gado, correto? Né? Criar gado. Então, para a produção de carne e de lã, produtos, aliás,
quando houve o aumento da produtividade agrícola, as cidades aumentaram, surgiu o comércio, surgiu o artesanato independente, isso foi engrossando, né? As cidades foram crescendo e aí a riqueza também, né? E aí aumentou o consumo de carne, a demanda de carne pelas cidades, né? E também de produtos de lã. Então, o comércio, né, surgiu o mercado desses produtos. Antigamente não havia, né? Cresceu, era irrisório o mercado desses produtos. O único produto que era comercializado, como nós falamos, os únicos produtos era sal e ferro. Agora, com o crescimento da cidade, você tem, da classe dos comerciantes, você tem um consumo maior de carne e uma demanda de lã, produtos de lã pela cidade. Por quê? Porque na cidade, na verdade, você não cria ovelha. Então você precisa você tece a lã, inclusive, mas você, mesmo assim, né, você compra mais tecidos já prontos tecidos no meio rural. E isso propicia maiores ganhos para os senhores. Então, sim, tem muitos senhores que vão derrubar a floresta para colocar gado, né? O que vai entrar em choque com os camponeses ou com outros setores, outros senhores que não estão criando gado, né? Às vésperas do século XIV, ou seja, né, um pouco antes de 1300, né, o crescimento populacional torna os campos sobrecarregados de homens e as pequenas explorações agrícolas mal conseguem nutrir as famílias camponesas. Então, o crescimento populacional foi resultado da própria revolução agrícola, do próprio aumento da produtividade agrícola. Só que agora você tem que... A tecnologia, houve uma revolução agrícola, né, mas ela não foi suficiente para... Agora precisa de outra revolução agrícola ou que a população, né, que está no campo migre para outras cidades. E isso é que vai acontecer, né? Primeiro, a cidade se adensa com trabalhadores sujeitando-se a remunerações irrisórias. Parte da população no campo, né, que não consegue... Está sobrando gente no campo, né? A produção de alimentos começa a não ser suficiente, né? Não só de alimentos, roupa, etc. Então, muitos saem do campo procurando as cidades, né? E lá vão trabalhar sujeitos a condições realmente precárias, horríveis. Mas aí acontece a grande migração dos povos germânicos. Quer dizer, uma das economias mais florescentes na Idade Média, antes das guerras camponesas, foi resultado quando houve a reforma protestante, né, que aí arrasou, a Alemanha ficou arrasada. Mas antes desse evento nefasto, o que nós tivemos? Uma das áreas mais prósperas da Alemanha, né, da Europa, era a Alemanha, a economia feudal da Idade Média. E aí, não é, vai haver, né, uma migração dos germânicos para o leste, tá certo? Drang nach Osten, quer dizer, a marcha para o rumo oeste, tá certo? Eles vão cruzar o rio Elba, né, e o Oder, né, e vão em direção ao leste, ok? Conduzido pelos cistercienses. O que é cistercienses? Era uma ordem de monges, ok? E esses monges eram notáveis, porque eles não eram exploradores de mão de obra, como os bispos e as outras ordens, né? Os dominicanos, por exemplo, se notabilizaram pela sua crueldade com os servos. Não, os cistercienses, né, vão, na verdade, oferecer aos camponeses, eles também trabalhavam na terra, né, junto com os camponeses, e vão oferecer condições bem favoráveis, né? Então eles vão atrair muita gente. E Promontratenses é outra ordem de monges, né? Que também tratavam bem aos seus servos. Ou pelos cavaleiros porta-gládio,
que vão ocupar a Curlândia. A Curlândia é hoje onde estão os países bálticos, né? Ali a leste da Polônia, né? Você saindo da Polônia, na costa do Mar Báltico em cima, né? Embaixo está a Bielorrússia, né? E a leste está a Rússia. Aquilo ali que é a Curlândia, né? Aquela região, ou Curilândia também falado. E os cavaleiros teutônicos transferidos da Palestina, que foi uma ordem notável de guerreiros, né? Muito sanguinários, por sinal. Os camponeses foram atraídos pelas cláusulas favoráveis dos contratos de tenência. Ou seja, né, o que acontecia? Né? Tanto os cistercienses e os premonstratenses, esses monges, né, davam condições favoráveis para os camponeses que fossem trabalhar nas suas terras, né? E também os cavaleiros teutônicos e os portagládios, né, eles vão, na verdade, conquistar suas regiões para eles, né? Mas vão para a cristandade, né, segundo eles. Embora essas terras também eram cristãs, mas da Igreja Ortodoxa, né, e não vinculadas a Roma. A Igreja Ortodoxa era vinculada a Constantinopla, né? Então, esses cavaleiros, né, vão conquistar essas regiões e vão oferecer, vão massacrar grande parte da população nativa, né, os eslavos nativos, e vão promover o assentamento da população germânica em condições favoráveis, né? As consequências para a ordem feudal foram radicais, segundo Dobbs. A comutação da renda produto em renda em dinheiro, isso é muito importante, né? Comutação da renda produto em renda em dinheiro. Quer dizer, vamos lembrar que com a revolução do final da primeira fase da Idade Média, né, entrada na segunda, né, ou seja, a revolução técnica, fez com que a produtividade aumentasse, e aí se transformou, a renda a corveia se tornou economicamente obsoleta, foi substituída pela renda produto. Você entregava para o seu senhor, não ia trabalhar na terra dele, você entregava uma parte da sua produção, né? Tanto saco de trigo, de aveia, qualquer coisa, né, que você produzia. Isso propiciou, por sua vez, uma aceleração ainda maior do aumento da produtividade agrícola, né? Mas agora você tem outra mudança, né? Porque já com a expansão do comércio, né, e principalmente nessa penetração para leste, o que vai acontecer? Você não quer mais que o camponês te entregue produtos físicos. Você não quer que ele te dê aveia, tecido de lã, né? A não ser aqueles produtos que você vende. Aí você quer, na maioria dos casos, você quer que ele já te dê dinheiro. Ok? Então, essa é a comutação da renda produto em renda dinheiro, em que o produtor direto, quer dizer, o servo, né, em vez de entregar produto ao senhor, tem de pagar determinada quantia de dinheiro. Passou a ser uma ambição do senhor, desenvolvendo-se o mercado de empréstimos de terra, e, na verdade, de venda de terra, né? Vai ser... Agora nós temos uma monetização das relações agrícolas. Vai ser muito importante. Os nobres reduzem a área de suas reservas. O que era a reserva dominial? É onde os servos trabalhavam. Agora ele não quer mais que o servo trabalhe, nem todos, né? Como eu falei, aqueles grandes senhores que vendem produtos agrícolas, eles vão manter a corveia. Tá certo? Nas suas terras tem regiões que eles vão até aumentar, nós vamos comentar isso posteriormente, né? Mas o que os nobres, a maioria dos nobres, a grande maioria, faz reduzem a sua área de corveia ao mínimo
e as arrenda aos capazes, aos agricultores, né? Aos camponeses capazes mais capazes de sua herdade, convertendo em dinheiro as antigas prestações de gêneros. O que o senhor faz? Eu tenho 1/3 das terras do feudos, das terras de cultivo do feudo, são terras dominiais, são terras senhoriais, são terras em que o servo trabalha para o senhor. Aí o senhor fala assim, não, eu não quero mais isso, não. Eu arrendo essas terras para vocês. Aí ele, para vocês quem? Para os servos, né? Os mais diligentes, os mais prestativos, os mais eficientes. Arrenda para eles, né? Por dinheiro. O que é ótimo para mim, né? E isso vai forçar o servo a comercializar a sua produção. Ele vai ter que vender, senão ele não tem dinheiro para pagar o arrendamento, né? Os senhores renunciam em troca de compensações financeiras a maioria das corveias que ainda existem, passando a reclamar apenas dinheiros. Porém, a alta constante dos preços, isso é uma coisa muito interessante. Não havia correção monetária naquela época. Correção monetária foi invenção brasileira, que num determinado período foi muito importante, né? Na década de 60, porque permitiu o desenvolvimento do sistema financeiro. Hoje é uma praga, né? Hoje é uma praga. Então, porém, a alta constante dos preços, quer dizer, o que aconteceu? Os senhores arrendaram suas terras por dinheiro. Só por causa da inflação, né? A inflação foi provocada pelo debasamento das moedas. As moedas eram de ouro e de prata, né, principalmente. Haviam de cobre também, mas as valiosas eram de ouro e de prata. Os reis, né, precisando de dinheiro e tendo que comprar coisas, o que eles faziam? Eles pegavam a moeda de ouro, né, que tinha 1 libra de ouro. Aliás, chamava a libra esterlina era a libra de prata. Então, a moeda era de prata. 1 libra esterlina tinha 1 libra de prata. O que eles faziam? Eles, em vez de botar 1 libra, né, refundiam as moedas, colocando meia libra de prata e o resto era uma liga, né, que era outro metal, né? A prata, principalmente o ouro, sempre precisa de uma liga, ele não pode ser puro. O ouro puro é muito quebradiço, então sempre teve um pouco de outros metais, não sei qual são, ferro, sei lá, né? Aliás, a gente vê em filme, né? A pessoa recebe uma moeda de ouro, para ver se ela é realmente de ouro, morde, porque o ouro, dependendo da textura, né? Você sabe se tem mais ou menos liga, né? Você não vai quebrar a moeda, porque aí você perde, né? Então é isso. Ora, só que eu sou um rei, eu reduzo o conteúdo metálico das moedas de prata ou de ouro, logo os comerciantes percebem, né? Eles não são burros, eles vão morder. A moeda, vão ver, não, essa moeda tem mais liga do que tem menos ouro, tem menos prata. E aí eles vão descobrir qual o conteúdo de prata ou de ouro da moeda e vão abaixar e vão aumentar os preços, né? Pela mesma moeda, ela tem, na verdade, menos ouro, então ela vende menos. Então você vai trocar o seu produto, vender os produtos por mais moedas sem valor. Os reis continuam fazendo isso, então isso que vai gerando uma grande inflação na época, né? Há também inflação causada pela descoberta de novas minas de ouro, de prata. Por exemplo, a minas de Potosí, né, que os espanhóis descobriram, a montanha de prata de Potosí, eu estive em Potosí, né? A montanha de prata de Potosí, quer dizer, que no Peru, né? Aliás, eu fui em Guanajuato, que é no México, é outra mina menor, né? Essa mina de prata, né, quando foi descoberta, o custo de produção da prata diminuiu e isso causou uma elevação dos preços, né? Mas então eu combino com o meu servo que ele vai me dar
uma libra de prata, né? Uma libra de ouro era muita coisa, então uma libra de prata por ano. Ok, no primeiro ano ele me dá uma libra de prata, no segundo ano ele também me dá uma libra de prata, mas essa libra de prata em metal já não tem uma libra, tem meia libra, né? Uma libra é 452 gramas e sei lá o que, né? Então, na verdade, ele está me dando menos, mas é o que eu contratei com ele. Ele está me dando exatamente o que eu contratei, que é uma libra. Só que essa moeda de uma libra tem menos prata. Então, ele está me entregando menos. Ele está ganhando e eu estou perdendo. Então, isso vai levar a uma ruína de muitos senhores, né? E quem que vai ganhar com isso? Os servos, né? Os camponeses, que, aliás, vão se enriquecer e agora vão comprar, muitos deles vão comprar a sua liberdade. Os senhores vão ficar endividados, principalmente quando por causa das cruzadas, né? Com o aumento dos produtos vindo do Oriente, né? Os senhores querem produtos chiques, e aí que eles precisam de dinheiro, então eles vão arrendar sua terra, né? Vão fazer isso, transformar a corveia ou a renda produto em renda dinheiro, né? E essa inflação vai levá-los à ruína. E aí o que eles vão fazer? Eles vão vender, né, a liberdade para os servos. Os servos vão comprar, os servos estão ficando ricos, né, porque eles estão acumulando dinheiro, né, então eles vão comprar a liberdade, né. Muitos senhores viram, é o que está dito em seguida, aí, ó, muitos senhores viram-se obrigados a vender a seus dependentes certos direitos que exerciam sobre os mesmos, né. Cada vez mais numerosas, as comunidades aldeãs obtinham por uma carta de franquia a abolição das exações mais penosas. Como assinala Marx, né, com a renda e dinheiro transforma-se necessariamente a relação tradicional do direito consuetudinário, que é o direito medieval com base no costume, né, entre o campesinato, os camponeses, né, sujeito a prestações, que possui e trabalha parte da terra, e o proprietário da terra em relação puramente monetária, contratual. Quer dizer, o que vai acontecendo, né? Há uma mercantilização da relação, e a relação, então, que era uma relação de servidão, de subordinação, passa a ser uma relação contratual de arrendatário senhorio, né? Tá certo? Da pessoa que aluga a terra e a pessoa que recebe o aluguel da terra, vira uma relação contratual, determinada segundo regras fixas do direito positivo, porque o direito, ele nasceu, né, a origem do direito é o comércio mercantil. Por que os homens têm que ser iguais? Porque eles vão comerciar, se um não for igual, um tira o do outro, né? Isso é uma extorsão, né? Correto? Então, o direito, né, vai impor a igualdade entre os homens perante a lei com o mercantil. Correto? Isso é uma consequência do direito mercantil. E aí, né, senão você não tem contrato, né? Se um servo for fazer um contrato com o senhor fala assim, ó, se o meu servo, eu contratei com você, que você vai me pagar X, não, mas se eu pagar 10X, você é meu servo, como é que você vai fazer, né? Isso vai desaparecer com as relações monetárias, né? Porque, por exemplo, o senhor que fizer isso nunca mais faz nenhum negócio com ninguém, né? Pelo menos com nenhuma pessoa humilde, né? Por isso, o que possui e cultiva a terra torna-se na prática simples arrendatário. Ele era servo, agora ele é arrendatário, ele apenas arrenda a terra. Ele não tem mais obrigações. Ele pagou, acabou. Pagou o arrendamento, pagou o aluguel da terra, acabou. Sendo as demais condições gerais de produção adequadas, quando tem condições favoráveis, né? Essa transformação passa a ser usada, por um lado, para pouco a pouco expropriar os antigos poceiros agrícolas, se em seu lugar pôr um arrendatário capitalista. Quer dizer, o que interessa, né? Os servos eram um poceiro. Eles tinham a posse da terra, né?
E muitos poceiros não tinham a posse, né? Quer dizer, poceiro sempre tem a posse, não tinham propriedade, né? Nenhum tinha, nem o servo, nem aqueles que não eram servos, mas viviam em terras imemoriais, né? Centenas de anos que eles ocupavam a terra, né? Ora, o que acontece? Você quer pessoas que te paguem aluguel da terra, não é? Então você vai nas regiões, nas terras do seu feudo, que na verdade são suas e não são, né? Porque foram apropriadas lá no Império Romano, ou através de guerra, sei lá, né? Então são terras do seu ducado, né? Suas, teoricamente, né? Mas na verdade são ocupadas há séculos por camponeses. Você vai lá, né? E você quer que você tem dentro do seu ducado, você é um duque dentro do seu ducado, o seu condado, né? Depois vai virar condado, vira uma espécie de município. Nos Estados Unidos, condado é um município, né? Então, dentro do seu condado, você é um conde, né? Dentro do seu condado tem vários poceiros, né? Você os expulsa, né? Porque você quer que ali, nessas suas terras, criem gado, né? Ovelhas, né? E aí se arrenda essas terras para criadores de ovelha, ok? Né? Então isso começa a acontecer, né? A expropriação, né? De terras de posse na verdade, vamos lembrar que um direito, por exemplo, no Brasil, se você tem uma posse durante muito tempo, né? É uso capião, né? Que as pessoas mais humildes falam uso campeão, né? De 7 anos a terra é sua, né? Então, pessoas que tinham terras por séculos, né? Suas terras vão ser retiradas dele, né? Vão ser despejados, vamos dizer assim, para dar lugar à criação de gado, né? Como diziam os irlandeses, né? Nesse um pouco mais tarde, vão dizer que o gado come as pessoas, as ovelhas comem as pessoas. Bom, então, por outro lado, livra o antigo possuidor de sua obrigação de pagar renda e leva sua metamorfose em camponês independente. Ou seja, isso é outra coisa, né? Na medida em que você vende a liberdade para o servo, né, você também costuma vender a liberdade e a terra. Ele aí vira um camponês independente. Ele não é servo, tá certo? E nem vai te pagar aluguel. A terra agora é dele, você vendeu para ele. Bom, então nós vamos encerrar esse vídeo por agora, né? E vamos continuar no próximo capítulo da nossa novela sobre a transição do feudalismo ao capitalismo, da economia feudal para a economia capitalista, no próximo vídeo.